Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Bem, hoje nós vamos falar novamente sobre relacionamento. Eu sei que meus vídeos deram uma caída um pouco, né? Mas agora nós vamos falar mais sobre relacionamento amoroso, porque o pessoal quer muito ouvir falar sobre isso. Relacionamento amoroso. Eu até falei de relacionamento, mas não foi relacionamento amoroso, foi relacionamento mais social, foi pedido de perdão, essas coisas todas assim. Bem, hoje nós vamos falar de relacionamento amoroso. Hoje eu vou falar de pessoas que num relacionamento idealizam a outra pessoa, mas ela mesmo não entrega o que ela está exigindo, né? Ela não tem isso para dar, mas quer que o outro tenha, né? E um belo exemplo disso é esse casal aqui, Lica Linari e Leonardo Vicentini. São um belo exemplo disso. Esse casal foi formado lá no Casamento às Cegas. Não vou entrar aqui nos pormenores aqui se ele entrou e não queria casar, se ele de repente não achou ela muito atraente. Sendo sincero, entendam, eu não tenho nada contra a nenhum dos dois, eu nem os conheço, mas eu estou usando como exemplo aqui de relacionamento, não estamos debatendo pessoas. Bem, o que eu vi aqui, já você vai ouvir falar mais sobre eles aqui, é exatamente esse exemplo de uma pessoa que projeta no outro o que ela não consegue entregar. Ou seja, eu fiz essa observação assistindo o programa com a minha esposa, né? Eu assisti, minha esposa, era perceptível como algumas pessoas fazem exatamente a mesma coisa que a Lica estava fazendo, né? E porque ela toca no profundo sobre dinâmicas de relacionamento que a gente vive, né? O que foi descrito aqui. Alguém exigir do outro aquilo que não entrega tem muitas e muitas explicações psicológicas e comportamentais possíveis que você possa entender a respeito desse assunto. A primeira coisa são as projeções de expectativas e idealizações. A gente idealiza muito o parceiro, quer que ele seja assim, assado, mas a gente não se pergunta para nós mesmos se nós somos assim. Às vezes a pessoa projeta no outro aquilo que gostaria de ser ou de receber, mas ela mesmo não consegue. Vou dar um exemplo. A pessoa é um jumento, cara fechada, mas quer que o outro seja cordial, simpático. Igual a Lica era. Me perdoe eu dizer isso. Em todo o programa ela estava, desculpa o termo da palavra, fazendo cara de bunda ali. O que é isso daí, esse termo aí? É uma pessoa fechada, uma pessoa azeda. Assim ela estava lá. Por exemplo, alguém tem dificuldade de ser carinhoso e pode esperar que o parceiro compense isso. Ou seja, ele espera uma compensação do seu próximo. O tempo todo ela reclamava, ela falava que era uma coisa, mas demonstrava ser outra. Que era ligada no 220, mas só se for na tomada desligada. Ou com defeito, né? É como se eu dissesse, eu não consigo ser assim, mas preciso que você seja para que eu me sinta completo. Romance não é para se completar. Romance não é para que o outro seja melhor que a gente, né? Que o outro seja uma parte da gente. Não, a gente tem que ser duas laranjas independente, não metade da laranja, né? A segunda coisa também é o modelo idealizado do relacionamento. Alguns entram no relacionamento com uma cartilha mental, ou aquela famosa listinha. Eu quero um marido carinhoso, um marido assim, assado, trabalhador, né, do casal, como o casal deve ser. Ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser sorridente, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. Só que na prática, não se comportam assim. A pessoa é totalmente diferente. Porque você atrai exatamente aquilo que você é. E provavelmente ela não entendeu isso. Isso acontece porque o ideal não corresponde à capacidade real da entrega. Ah, mas eu não posso idealizar? Você até pode idealizar. Mas contanto, se a pessoa que veio para você não é daquela maneira, você tem que ter a decência de terminar. E vida que segue, né? E aí nasce sempre essa contradição. Exige do parceiro o padrão que eles próprios não conseguem se manter.
Por exemplo, faz sentido você ser uma pessoa antipática, uma pessoa totalmente azeda, uma pessoa amarga querer um cara cordial, ou vice-versa? Você ser um cara risonho, você ser um cara simpático. Eu fico me perguntando, se ela tivesse escolhido o Edmilson, que é todo povão, não ia durar um dia isso daí, né? Que ele é todo pra frente, todo... E ela não é, né? E o terceiro tem a falta de autopercepção. Muita gente não percebe que a própria postura fechada e fria ou pouco afetiva. Ou seja, você não via ali demonstração nenhuma afetiva dela. Era aquela cara fechada, tipo vilã de novela das 8. Aquela vilã carrasca mesmo, já falei disso uma vez. Ela enxerga o que falta no outro, mas não se enxerga no espelho. Ou seja, quando você olha para o espelho, você vê a si mesmo. Agora, quando você não olha, você vê o quê? Os outros. E é isso que acontece. É como no caso que foi citado, né, aqui. A participante parecia não ter consciência do seu semblante e não transmitir acolhimento. Eu vou ser sincero, eu não casaria de forma alguma com uma pessoa desse tipo aí, né? Porque sei que vai dar problema isso daí. As pessoas falam, o oposto se atrai, não se atrai não. Ela me lembra muito uma participante que estava lá no Paulo Vitor Show, que dava umas respostas assim, meio preguiçosa, meio assim, ela tava na vibe assim, tô nem aí pra você, sei porque que eu tô aqui. Ficava o tempo todo fazendo cara de ameixa seca, para não dizer outra coisa aqui. Ficava o tempo todo com um semblante apagado. Isso aí, o que baixa as suas energias, drenam as energias, e o homem vai notar na mesma hora. Essa aí tem uma energia carregada, uma energia baixa, que se contaminar um homem, já era para ele. E não é nem um pouco atraente. E tinha desequilíbrio de papéis. Às vezes a cobrança vinha porque a pessoa acredita, né, que cabe ao outro sustentar certas dimensões da relação, né? A pessoa entrega na mão do outro a responsabilidade de fazê-la feliz por completo, enquanto você tem que ser feliz já sozinho antes, né? Eu sou mais racional que você, mas você tem que ser afetuoso, você tem que ser carinhoso. Ela cobrava isso, mas ela em si mesmo não era. Esse tipo de expectativa cria dependência e ressentimento, já que o esforço não é nada recíproco. Eu vou dizer, falando de mim, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa extrovertida, comunicativa. Eu não me sentiria bem com esse tipo de mulher, de jeito nenhum. Minha esposa, apesar de ser tímida, ela também às vezes conversa, ela às vezes ela é uma pessoa carismática, né? O quinto é medo da vulnerabilidade, ou seja, demonstra carinho, sorrir ou ser afetuoso, exige abrir-se e mostrar-se vulnerabilidade. Algumas pessoas não sentem segura para isso, ou seja, por fora mostra uma vulnerabilidade, e por isso elas preferem cobrar que o outro faça assim, para curar as suas vulnerabilidades. E podem receber afeto, elas acham que podem receber afeto, carinho, sem expor isso. Imagina você com uma pessoa extremamente seca, no caso, em dia dos namorados, em termos de declaração de amor, a pessoa extremamente seca com isso. E você que é uma pessoa toda afetuosa, casa com alguém assim, vai dar um problemão. Eu tô avisando e falando muito sério a respeito disso. Você tem que... só que aí a carência bate mais alto, fala mais alto, e você acaba com uma pessoa dessa, fica sem graça, né? De querer terminar, de querer não... E aí você acaba carregando um relacionamento que se torna uma mala sem alça, uma carga pesada para sua vida. Ou seja, tudo isso é a forma inconsciente de proteção. Eu quero amor, mas não quero correr o risco de me mostrar frágil. A pessoa o tempo todo fica na defensiva, fica assim, achando que ela tem que ser
que se ela for assim, ela vai demonstrar fragilidade, ela vai se demonstrar muito assim, muito emocional. Só que não é assim que as coisas funcionam. Vez ou outra você vai ter que baixar a sua guarda. O sexto era a dinâmica de poder. Em alguns casos, exigir o que não se dá também é uma forma de querer manter o controle. Ou seja, você manda no outro e o outro te obedece. E era essa afeição que ela tinha aí. Ou seja, coloca o outro numa posição de esforço constante para poder agradar, para poder o quê? Para que ela te faça feliz. E eu já disse, não é responsabilidade do outro te fazer feliz e completar. Bota isso na sua cachola dura aí que você talvez não conhece. E cria o quê? Uma assimetria que pode ser vista como vantagem por quem exige. Ou seja, a pessoa é exigente, mas ela não cumpre. É a mesma coisa que eu dei uma ordem e eu mesmo, por se achar chefe ou líder, o que eu faço? Vou lá e descumpro todas as regras. Aí a pessoa perde a credibilidade em mim. Ué, você diz uma coisa, mas demonstra outra? Ou seja, ela virou simplesmente a duas caras. Resumindo, muitas pessoas cobram do parceiro a versão idealizada de si mesmo. O que ela queria ser, mas ela não consegue. Né? Algo que gostaria, né? Que ela queria muito ser, mas ela não consegue por uma coisa ou outra. Outras fazem isso também por falta de consciência ou medo de se expor. No fundo, revela o que? Uma imaturidade emocional. Querer colher no outro aquilo que não planta em si mesmo. E isso é um tremendo de um problema. Porque vai afetar o seu relacionamento. Com certeza. Né? E nós vamos agora falar mais especificamente sobre esse casal aí, de casamento às cegas. O que aconteceu? Por que eles deram errado? Vamos analisar esse caso. Né? Justamente talvez seja o seu problema. Né? Por que eu, assim de cara, quando eu vi esse casal aí, eu logo percebi, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu tô vendo ali muita... E ela atraiu exatamente aquilo que ela não era. O Leonardo era tímido, era assim, mais caladão, né? Mas era uma pessoa jovial, uma pessoa que... A primeira coisa que aconteceu foi projeção de expectativas. Ou seja, a Lica cobrava do Leonardo mais espontaneidade, carinho e mais sorriso. Mas durante o programa, sua própria postura era fechada, séria e pouquíssimo afetuosa e atrativa. Ou seja, pode ser a mulher mais linda do mundo, mas se tiver com cara de ameixa seca, ou cara de, desculpa o termo, de bunda, vai afastar. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Diz a Bíblia, o sorriso aformoseia o rosto. E no caso dela, só... Né? Isso mostra a projeção. Ela queria no outro aquilo que gostaria de viver ou receber, mas não conseguia entregar por conta própria. Ou seja, se ela sorriu 2, 3 vezes no programa, foi muito. E mesmo assim era aquele sorriso forçado, aquele sorriso assim meio astuto, aquele sorriso meio assim, tipo de vilã, aquele sorriso irônico, tipo de vilã de novela das 8. Assim era ela. Ou seja, nós tínhamos o modelo idealizado versus a prática. Ou seja, Lica parecia ter um modelo mental de como deveria ser o parceiro. Mas espera lá, ela esqueceu de fazer uma listinha para ela mesma. Como ela tem que ser, como ela tem que se comportar. Né? Ela queria um parceiro caloroso, sorridente, atencioso em público. Só que na prática, ela mesma não representava esse papel. Ela dizia, sou ligada no 220, mas não era coisa nenhuma. Sua expressão quase sempre era rígida. Era tipo daquela... Tipo do militar. O militar dificilmente ele ria. Ele fica sério o tempo todo. Né? Assim era ela. E isso afasta todo e qualquer homem. Tem homem que gosta? Tem, mas é muito pouco. Esse contraste criou uma certa incoerência. Cobrar uma atmosfera romântica enquanto não colaborava para criá-la. Ou seja, ela queria ter aquilo, queria porque queria, sendo que ela não era.
pergunta que você tem que fazer para você: você é assim? Você é dessa maneira como você cobra o outro? Você é alguém romântico? Alguém cordial? É a primeira análise que você tem que fazer. É aquilo: você não ora, casa com alguém que não ora. Você é carnal, casa com alguém carnal. É isso que você tem que fazer, senão você vai desgraçar a vida do outro, que não é assim. E houve também uma falta de autopercepção. Muitas vezes quem assiste percebe claramente a falta de receptividade dela. Rosto duro, poucos gestos afetuosos, né? Mas para ela, internamente, talvez isso não fosse invisível. É aquilo. É a teoria do espelho. Você, fora do espelho, você olha os outros. Agora, olhando para o espelho, você olha para você mesmo. Isso faltou nela. E falta em muitas pessoas que são assim. É comum a pessoa se enxergar como normal e só notar a falta no outro, ignorando o reflexo que transmite. Ou seja, eu vou dizer, falo de mim, eu sou um cara carismático, eu sou assim, eu sou comunicativo, senão não teria esse canal. E eu sou bastante afetuoso. Minha esposa é praticamente assim também, só que ela só é mais tímida, mas ela demonstra também ela tem demonstrações de afeto algumas vezes também. Houve também aí um desequilíbrio de papéis. Lica parecia colocar a responsabilidade do clima do relacionamento em Leonardo. E ele deveria ser carinhoso, o que quebra o gelo. Mas ela mantinha a leveza. Mas ela não entrava na dança. Isso gerava o quê? Fadiga, porque um lado se esforça, mas o outro não. O outro só fiscaliza, o outro. Cara, era visível isso daí. Você via assim energia baixa. A gente sabe que relação íntima, relacionamento amoroso se constrói também de forma energética, não é só da forma carnal, da forma física, também de forma energética, da nossa matéria. Se a tua energia for totalmente incompatível com a dela, pode ter certeza que vai dar errado aquilo, né? O quinto é o medo de vulnerabilidade. É possível que uma postura fechada dela tenha origem em insegurança ou medo de se expor emocionalmente. É isso que também nós vemos. Às vezes a pessoa tem medo de ser muito assim, de ser muito emocional, de ser muito... Isso minou talvez com que ela fosse assim uma pessoa mais entregue. E a gente viu que não era. Ser sorridente e carinhosa em público poderia soar como perda de controle ou fragilidade. Muitas pessoas às vezes pensam isso. Ah, se eu sorrir demais eu vou ser muito bobão, eu vou ser muito assim. E não é. Você tem que ser aquilo que você é. Então, em vez de arriscar, ela preferia manter o quê? O famoso escudo. Ela meio que fazia isso, se fechava, enquanto cobrava que ele recompensasse esse muro por ela. Ou seja, não dava e queria receber. É isso, eu vou usar aqui um termo mais assim, religioso, podemos dizer. Você ora a Deus, você pede coisas a Deus, mas você também não faz nada por ele, né? Não estou falando em termos de igreja, não estou falando também que é em sentido de troca, mas assim, você exige de Deus algo que você também não dá para ele. E aí como é que você quer ser abençoado assim? O sexto é dinâmica de poder também, que não existia aí. Um lado exige, sem dar. É como eu falei, você quer algo de Deus, mas não faz por onde. Cria-se uma posição de superioridade. Tipo, eu sou a referência, você tem que melhorar. É sempre assim, ela sempre achava que era o outro que tinha... Ela era simplesmente a pessoa sem defeitos e ele era a pessoa com todos os defeitos do mundo. Isso ficou evidente em alguns momentos, quando a cobrança parecia ser unilateral, só dela. Quase como um teste que ele deveria passar. Tipo, ela meio que estava botando ele à prova de fogo. Isso tende o quê? A desgastar o relacionamento.
Você vai convivendo com a pessoa, vendo que a pessoa é daquele jeito, é fechada, é frígida, e aí o que acontece? O relacionamento vai só desgastando, né? Você exige do outro algo que você não dá. É como você pedir assim a uma pessoa, vai ali na vendinha e compra alguma coisa pra mim. Aí ele fala, cadê o dinheiro? Não tenho não, você mesmo vai lá e compra, depois eu te pago. Aí a pessoa vai ficar, como assim? E o resultado prático disso é que o público percebeu essa incoerência. Lica exigindo mais afeto e sorriso, enquanto ela transmitia frieza. Já o Leonardo, por outro lado, tentava se adaptar, ele tentava ser aquela pessoa que ele não era, mas parecia assim desequilibrado, desbalanceado, sempre correndo atrás de algo que ela mesma não estava disposta, nem um pouco, a oferecer. Tava assim, ela só queria me dar, mas não oferecia nada, né? Isso gerou o quê? Frustração, e acabou sendo visto como um relacionamento sem reciprocidade emocional. Eu falo, o amor, ele tem que ser recíproco entre o homem e a mulher, né? E se você é uma pessoa que idealiza muito alguma coisa, você tem que simplesmente procurar um parceiro, uma parceira que é aquela pessoa, você se conhecer mais ali. E ali, por um lado, foi bom, que ele conheceu ela da forma que era e meio que se arrependeu, né? Mas tinha também a conversa ali nas cabines também, que ele podia perceber isso. Resumindo, o comportamento de Lica exemplifica bem o que levantamos aqui. Ela queria algo no outro que ela não entregava em si mesma. Carinho, leveza e expressão positiva. Isso não a torna de fato uma vilã, mas mostra como muitos entram num relacionamento esperando que o parceiro preencha todas as suas lacunas, que eles mesmos não têm coragem de trabalhar. O melhor investimento que um solteiro pode fazer na vida dele é ele mesmo se melhorar, é ele mesmo se tratar, porque assim ele se classifica para entrar na lista de alguém, de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. Não estou falando que você vai mudar, você vai ser outra pessoa. Não, você vai se classificar. Porque você se classificando, você se melhorando, você se torna alguém melhor. E isso ela não fazia. Eu tenho certeza disso. E aí você percebe por que está sozinho com seus 50 anos de idade. Por ser exatamente uma pessoa assim. Mala, insuportável. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela demonstrou assim ser isso. Mala, insuportável, e atraiu o quê? Alguém igualzinho ela é. Igualzinho ela é. Não tem como você atrair aquilo que você não é. Isso é fato, isso é lei da atração. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Se vocês concordam comigo ou discordam. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada vídeo. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.